Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Pode Casar USA, o seu podcast de relacionamentos. E hoje eu estou aqui com a minha digníssima Sabrina. E aí, pessoal, como vocês estão? É uma alegria estar com vocês aqui mais uma semana. E hoje a gente está com conteúdo super bacana para vocês, né, amor? É isso aí. Mas antes de entrar no conteúdo, eu quero pedir para vocês que não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Vai lá, ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os novos conteúdos que a gente postar lá. E também não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, tá bom? No Instagram, o perfil é @podecasar.usa. E hoje nós vamos falar sobre o que, bebê? Olha, hoje a gente vai falar sobre a importância da comunicação no relacionamento. A gente sabe que a comunicação é um dos fatores importantíssimos, né, para manter uma relação de pé, vamos dizer assim. Aí. E hoje a gente vai discutir bastante a respeito disso, sabe? Formas que a gente pode melhorar isso e como que acontece em várias situações aí da vida a dois. Então, a gente tá aí com muitas coisas para falar, então assista a gente até o final, e porque no final sempre vem coisa boa, é ou não é, marido? É isso aí. Mas, primeiramente, para a gente entender toda a importância da comunicação, é necessário a gente entender o conceito, né, de comunicação. Nós precisamos aprender a nos fazer entender dentro da relação, para que a outra pessoa consiga perceber como nós estamos nos sentindo, como ela está, nós possamos entender também como o nosso cônjuge, né, está se sentindo. Ou seja, a comunicação é uma via de mão dupla, né? Então os dois têm que estar engajados, né, marido, em fazer isso acontecer de uma forma saudável, vamos dizer dessa forma, né? E aí a gente pergunta, né, qual que é a importância dessa comunicação aberta e transparente, né? A gente fala que a transparência é um dos pilares do nosso relacionamento, né, marido? Isso. A gente fala que os pilares do nosso relacionamento é o amor, o respeito, a confiança e a transparência, né? Isso que faz é o fundamento do nosso relacionamento. E essa questão da transparência passa pela comunicação, né, marido? Sim, com certeza. A comunicação é um dos conceitos dentro do pilar da transparência, né? E é necessário, dentro de uma relação, que ela aconteça da maneira mais transparente possível. Sim. Ou seja, se eu estou me sentindo bem, a minha parceira, o meu parceiro vai precisar saber disso com clareza. Não adianta simplesmente eu achar que falei, eu tenho que saber se a outra pessoa entendeu. Né? Uma das coisas que a gente fala, né? Por que a importância da comunicação aberta e transparente no relacionamento, né? A gente entende que a comunicação é a base de um relacionamento saudável, né? Igual o Nathan estava falando agora. Você não só tem que falar, você também tem que saber se o outro te entendeu. Isso causa muitos problemas, né, marido? Exatamente, porque uma coisa é o que eu falo, mas outra coisa é o que ela vai entender. Escuta, né? O que ela entende. Então, muitas vezes, esses ruídos na comunicação acabam causando problemas, desentendimentos. E às vezes até ressentimentos, né, marido? Sim, porque com certeza. Acontece. Exatamente. Então, vamos aprofundar um pouco mais nisso, marido? Exatamente. Esse daí já é o gancho para o próximo ponto, né? Que é a questão da escuta ativa. Porque ouvir é diferente de escutar, né? Você quer explicar um pouquinho disso pra gente? Não, pode ir. Bom, ouvir é quando você simplesmente ouve ali, mas
não tem atenção naquilo, não exige nenhuma interpretação. E escutar significa que você está prestando atenção naquilo que está sendo falado, você vai refletir de alguma forma e aí sim responder, se for o caso, né? De acordo com o que está sendo discutido, né? É muito engraçado essa questão aí do ouvir ativamente, né? Ou você ouvir e escutar, né? Porque muitas vezes o casal um fala e o outro às vezes está, tipo, ou viajando, ou no mundo da lua, ou vamos dizer, dar um exemplo. A gente falou sobre uso de celular e internet na semana passada, né? Se você não assistiu esse episódio, corre lá. E uma das coisas que acontece é, às vezes, um tá falando e o outro tá lá no celular, então a pessoa mal escuta, né? Sim. Ele só ouve, não, ele né? só ouve, né? Isso é igual música, né? A primeira vez você quer decorar a letra ali e tal, você presta atenção. Depois é piloto automático. Yeah. A escuta já é diferente. Você precisa prestar atenção no que está sendo falado. Inclusive, há técnicas de escutativa, né? Que é o quê? Por exemplo, quando o outro está falando, você evita interromper para que a outra pessoa possa concluir a linha de raciocínio, porque muitas vezes a pessoa está falando, você interrompe, ela perde totalmente ali o fio da meada. E não deixa a pessoa terminar de expressar, né? Eu tenho esse problema muito, eu acho grave, né? Porque eu sou uma pessoa que eu escuto já pensando na resposta em que eu vou contribuir. Isso é um defeito que eu acho horrível. Tanto com o Natan, quanto em relações de amizade. Então, é uma coisa que eu sempre tento melhorar. Porque, às vezes, a escuta ativa, né? A escuta que seria o ideal é você simplesmente ouvir, sem julgar, sem colocar nenhum ponto, sem interromper a pessoa. Realmente esperar a pessoa finalizar o raciocínio e, assim, você colocar seu ponto, ou às vezes não, só consolar e etc, né? E eu acredito que muitos casais, tipo, erram nisso, né? A gente, às vezes, acontece de eu chegar e conversar com o Natan, ele me escuta, mas às vezes eu não quero que ele me responda, né, marido? Eu quero só que ele me ouve. E eu não quero que ele me dê. Eu falo que o homem, ele sempre tá pronto para resolver os seus problemas, né? E às vezes eu não quero o meu problema resolvido, eu quero só conversar e falar e etc, sabe? E desabafar. Mas, assim, para os homens, né? Eles entendem que quando você compartilha algo, você tá querendo a ajuda dele. Nem sempre a gente quer ajuda, às vezes a gente só quer soltar o vento, né, marido? Sim. Pois é, uma outra técnica aqui é a questão da empatia, né? Como você disse, muitas vezes você só quer ser ouvida, ser acolhida naquilo ali, e só que eu vou falar por mim, eu tenho muita dificuldade. Se você vem conversar comigo falando que tá com um problema, ok, eu vou dar uma opinião. É óbvio que se eu souber, né, se for da minha alçada ali, eu vou dar uma opinião para que você solucione aquilo. Não vou ficar assim, ai, não, é isso mesmo. Às vezes é tudo que a mulher quer ouvir. Exato, mas eu tenho dificuldade com isso. Comenta aí pra mim, se você que é homem tá nos assistindo aqui, se você é bom nisso, em ouvir e ter empatia, né? Vamos colocar assim por aquilo, ser um cara que só escuta. Como que é isso aí que funciona na sua casa? Porque aqui falou, eu vou resolver. É uma coisa que a gente é legal a gente citar aqui, né? A gente nem colocou na nossa pauta, mas o que você caracteriza uma boa escuta, bebê? As coisas que cabem nessa, tipo, parar, prestar atenção, parar o que tá fazendo. Não interromper. Primeiramente, você parar o que você estiver fazendo e prestar atenção no que está sendo falado, deixar a pessoa falar, né? Ter empatia, se for o caso, e principalmente, às vezes, até reformular aquilo que foi ouvido, né? Porque muitas vezes isso vai mostrar para a outra pessoa que você estava de fato prestando atenção naquilo que ela estava falando. Isso vai mostrar para o seu parceiro. E já
puxando um gancho aqui para o próximo ponto, muitas vezes nessas conversas é muito comum que um aponte ali para o outro, principalmente se for discussões, um aponte ali para o outro, você faz isso, você é assim, você faz assado, e ao invés disso, é legal a gente usar uma coisa que é chamada de comunicação não violenta, que é o quê? Ao invés de você culpar o outro, né? Você é muito agressivo. Eu vou dizer para ela, por exemplo, nossa, bebê, eu me sinto um pouco intimidado, sabe? Do jeito que você tá falando comigo. Porque eu tô jogando para mim, é como eu me sinto. Sim. E não necessariamente... Eu quero voltar um pouco a respeito dessa questão da escutativa, porque esse último ponto que a gente falou sobre reformular o que você escutou, porque às vezes uma pessoa fala uma coisa, a gente interpreta de outra forma, de acordo com as nossas emoções e o que está acontecendo no momento. Então, esse momento de você... Ok, você ouviu o que a pessoa falou, você repetir da forma que você entendeu, eu acredito que nesse momento aí vocês ajudam a não criar o ruído que parte para essa questão dos sentimentos, da forma que você fala. Porque realmente, às vezes, uma pessoa fala uma coisa, você escuta outra coisa e se você não repete e entra em um acordo do que realmente está em pauta ali naquele momento, pode ser que isso possa se transformar em um misunderstanding, algo não... Você entendeu errado. Sim, ali. Você entender errado de uma maneira errada. Sim, né? Sim. Mas agora pode continuar nessa pauta aí, que é muito importante, né, marido? Essa questão dessa forma de expressar, né? Que eu acho... Eu acho que é interessante você começar a aplicar. Eu mesmo comecei a utilizar essa comunicação não violenta, né? Onde eu tento não culpar a nega, ainda que às vezes aconteça, né? Porque você tem que ficar vigilante 24 horas por dia, né? Isso não é uma coisa que do dia para a noite mudei aqui, pronto. Você vai ter que trabalhar e aos poucos você vai se habituando a isso. Mas eu tenho aplicado e tenho visto mudanças. Eu acho que a nossa relação mudou muito para melhor, né? No caso, depois que eu comecei a aplicar essa técnica. Eu lembro que às vezes a gente tinha muitas discussões, né, que eram muito acusatórias, essa palavra. Sim, acusatórias. E aí eu sempre falava, ok, a gente está discutindo esse problema aqui, a gente não precisa ofender um ao outro, né? Então, às vezes você está discutindo algum problema, né? A gente está discutindo algum problema, ao invés de focar no problema, a gente vai focar na pessoa. E às vezes o problema não é a pessoa, o problema é algo ali aleatório que não precisa... trazer ofensas e etc., né, que é o que o Nathan fala de comunicação não violenta. Hoje a gente conseguiu melhorar muito isso, porque todas as vezes, quando a gente identificou isso, todas as vezes que isso tende a acontecer, aí a gente já fala, peraí, você está falando do problema ou você está falando pessoal? Porque, e se a gente ouve alguma coisa que não cabe a nós, a gente para e fala, eu não sou isso não pertence a mim, etc., né? Então a gente interrompe ali. Então, hoje, a gente aprendeu quando a gente está conversando ou discutindo algo, a gente vai focar no problema sem causar ofensas, né? Se eu lembrar de algum exemplo aqui, eu vou contar para vocês, mas por enquanto não vem nenhuma memória. Sim. Mas eu lembro que isso acontecia muito, de você começo... é isso, você é aquilo, e não, ok. As suas atitudes estão gerando isso, né? Que eu acredito que é diferente essa forma de se colocar. Sim, exatamente. E o eu me sinto... é muito mais efetivo. Sim. Eu até me lembro de uma discussão logo no começo do casamento, porque a nega ela tinha uma dificuldade em seguir receitas e aquilo me incomodava. Aí eu ficava sempre pontuando, você não faz isso, tá escrito X e você faz Y, não sei o quê. E até o dia que ela explodiu e tipo, eu tô me sentindo oprimida, não sei o que, tal. E a partir daquele dia acabou, cara. Acabou. E de fato eu mudei a minha postura, inclusive antes de saber que isso se chamava de comunicação não violenta, foi algo instintivo mesmo, porque
eu não queria oprimir a minha esposa, né? Isso é muito importante do eu me sinto, né? Porque eu acho que essa palavra muda muita coisa. E eu falo principalmente da mulher para o homem, porque eu acredito que o homem, ele sempre vai trabalhar para que a mulher se sinta bem. Sim. E a mulher também, né? Quer que o homem se sinta bem. Só que para a mulher, essa questão do eu me sinto chateada quando isso acontece. Eu me sinto triste quando isso acontece. E aí eu acho que é uma abertura para uma conversa, né? Porque quando você fala, você me faz... Vamos lá, um exemplo. Isso, e esse tipo de postura... Você está me entristecendo, uma coisa. É diferente de você. Você está me entristecendo do que eu me sinto triste quando isso acontece. Eu acho que o tom da conversa vai para outra direção. Quando você usa lá o você está me entristecendo, a outra pessoa vai se armar contra você, né? Para te responder ou... Enfim... E quando você fala eu me sinto, você traz o outro para esse lugar de te acolher. Entende? De entender então, o seu espaço. Exatamente. Vão ser duas conversas totalmente diferentes, dependendo do que você usar aí. Então, né? assim, ser inteligente nessa área, né, na parte da conversa, nessa parte de expressar seus sentimentos e não um culpar o outro, já é um bom ponto de partida. Então, quando na sua cabeça você chegar e tiver no momento que você quiser soltar os seus cachorros, pensa, não solte seus cachorros, solte seus sentimentos, né? Então, que eu acredito que a conversa vai para um outro caminho, né? E uma das outras coisas que a gente sempre acha importante nessa área da comunicação aí é a comunicação não verbal, né? Sim. A gente sempre tem uma teoria e fala que o corpo fala, então a forma que você se expressa fala, o seu posicionamento fala, a postura dos seus braços, do seu rosto, vai comunicar uma coisa. Então, às vezes você não vai passar uma mensagem de alegria, não tem como passar uma mensagem de alegria com a cara fechada. Então, a pessoa do outro lado não vai entender da mesma forma. E isso também acontece dentro do relacionamento, né? Sim, às vezes... Não tem como falar te amo. No começo... Eu mesmo caí muito nessa armadilha, porque eu tenho um perfil mais explosivo, né? E então acaba que muitas vezes eu vou falar uma coisa para alertar, mas por eu ser explosivo, às vezes eu aumento um pouco o tom de voz, alguma coisa, a nega até pensa que eu tô bravo. Só que não. Hoje ela já me conhece, ela sabe mais lidar com isso, e eu também tenho me policiado para que isso não aconteça, né? Sim. Mas essa questão da comunicação não verbal, eu não sei agora quantos % corresponde, porque, enfim, me falha a memória, mas ela é tão importante quanto o que está sendo falado de fato, entende? A sua postura vai dizer se você está querendo me atacar ou simplesmente conversar, o tom de voz que você usa. Até nesse exemplo que eu citei há pouco aí da receita, nessa ocasião a nega chorou. Isso é uma comunicação não verbal. Pô, tô me sentindo oprimida. E ela chorando, eu falei, caramba, tô afetando a mulher. Vou ter que dar uma segurada nisso daí, entende? É assim que funciona. E se você quer ter uma comunicação mais clara, você vai ter que alinhar não só a fala, mas essa questão da comunicação não verbal também, tá? Vai ser muito mais efetivo. Falando um pouco sobre, que nem você falou na questão do tom de voz, né? Eu acho que foi uma coisa que a gente precisou melhorar muito no nosso relacionamento, né? Eu lembro que tinha uma fase, faz tempo essa, amor, mas tinha uma fase que eu gritava muito em casa, né, marido? E eu gritava com o Natan e chamava ele, tudo era gritando. E aí ele falava, não precisa gritar comigo, eu não sou seus amigos, eu não sou seus irmãos, eu sou seu marido, não é para gritar comigo. E isso foi muito difícil, gente.
Foi muito difícil, eu precisei apanhar muito. Não apanhar no sentido figurado, viu, galera? Da vida, porque eu lembro que eu sou cristã, né? Eu acredito muito no Espírito Santo e foi algo que Deus foi trabalhando em mim, sabe? Eu tinha esse mau hábito, né, de falar gritando ou gritar, ou quando eu tivesse com raiva ou qualquer coisa, e era gritaria. E aí, Deus foi trabalhando isso em mim, porque, não é eu não grito com os meus amigos, eu não grito com os meus irmãos, então, por que eu vou gritar com um homem que vive comigo, sabe? Uhum. E aí, eu fui pedindo ajuda para Deus e me silenciando. Hoje, ainda quem fala um pouquinho mais alto lá em casa é o meu marido, mas, assim, a gente odeia tanto o grito que a gente não gosta nem de gritar com a cachorra, é só chamar. Se a gente vai gritar com a cachorra, fala, não precisa gritar, porque... Cara, não tem necessidade, sabe? A relação é feita por 2 adultos, são 2 adultos que estão ali. Então, se você tratar ou conversar num tom ok, vai ser entendido mais do que se for gritado, que eu acredito que o grito já gera mais outros tipos de discussão. Então, existe formas de você melhorar isso. Graças a Deus eu consegui, mas, assim, foi um trabalhar... Muito trabalho, né? Trabalhar espiritual grande. Eu acho que nós 2 evoluímos muito nesse aspecto, sim, né? Sim. Inclusive, isso nos ajudou, tá, a gerenciar muitos dos conflitos que nós tivemos. Nós conseguimos superar esses conflitos, esses desentendimentos muito melhor por ter uma comunicação mais clara e assertiva, né? Yeah. Nós aprendemos como abordar temas mais sensíveis de uma maneira mais construtiva, a não atacar um ao outro, né? Atacar isso foi uma melhoria, o problema, de fato, porque é muito comum na hora das crises a gente querer solucionar, mas assim, ao invés de achar a solução para o problema, a gente ficar culpando um ao outro ali. Isso tá dessa situação financeira, tá desse jeito porque você gasta demais no cartão, ou porque você fica saindo para boteco, enfim, por N motivos. É só um exemplo aqui. Uhum. Ao invés de atacar de fato o problema, que é talvez ali a situação financeira ruim, ou talvez o casamento já não tá mais naquele, né, com a chama tão acesa quanto era no começo. Ao invés de atacarmos aí o problema, a raiz do problema, nós costumamos atacar um ao outro. E a comunicação, ela é tão importante porque é ela que vai fazer com que você passe por esses momentos difíceis de uma maneira muito mais rápida, eficaz e com menos danos ao casamento, né? Sim, né? Porque às vezes nessas conversas difíceis saem mais ofensas do que realmente se cria mais problemas do que os que já tem, eu acredito, né? Uhum. Porque ninguém gosta de ser atacado, ninguém gosta de ter seus defeitos apontados. Cada um sabe o que luta contra, sabe? E eu acho que no casamento, quando no momento de briga isso acontece, geram mais... Eu acho que tristezas, né? Sim. Como que eu posso dizer? Ressentimentos. Então, cara, se você tá num momento em que você precisa ter conversas difíceis para resolver conflitos difíceis, foca realmente no problema. Tenta não levar isso para o pessoal. Se foi o outro que causou, ok, você está causando isso, não você é isso, né? Eu acho que essa questão do uso da palavra, a gente tem que ter muita consciência do que está sendo falado, né? E é o que nem uma coisa que eu e Natan a gente aplica. Cara, o problema é um problema muito grande. Eu nunca vou discutir isso no calor do momento, cara. Ele fala que eu sou anticonflito e eu sou mesmo. Isso é meu. O Natan já é uma pessoa que quer resolver a qualquer custo na hora que acontece. Eu já sou uma pessoa que eu já tento, ok, respira, calma, porque às vezes no calor do momento você pode falar coisas que você não deve, então eu prefiro me silenciar, me acalmar, e quando eu tiver com tudo resolvido na minha cabeça, aí a gente senta e conversa e resolve o problema, né, marido? Uhum. E isso vem de mim, né, e a gente cada vez tem melhorado mais com isso de, ok, passou o vucu-vucu, então, ok, a gente senta, conversa que nem 2 adultos, vê os pontos que a gente precisa melhorar e assim a gente segue a nossa vida, né, marido? Exatamente.
Durante esses momentos de crise, é muito importante você prestar atenção na forma que você se comunica, porque muitas vezes uma palavra dita de maneira errada, uma ofensa, né, que você dispensa ali para sua mulher, para o seu marido, pode machucar de maneira até irreversível, né? A pessoa vai guardar aquela mágoa ali, dependendo. Tem pessoa que é rancorosa. Tem gente que guarda, tem gente que eu esqueço. Eu sou um pouco rancoroso, né? Eu tenho trabalhado isso também, mas enfim, é importante você pesar a forma como fala principalmente para não machucar ali tua esposa, o teu marido, porque o mais importante é que a relação prospere, né? Independente de qualquer problema. E eu também acho que em momentos de crise, né, vocês precisam identificar também as crises que vocês conseguem resolver. Porque às vezes existem crises que você vai precisar de ajuda externa, sabe? Exatamente. Às vezes um conselho de alguém que você confia, ou alguma autoridade espiritual que você tem, ou de um terapeuta, ou de algum casal que você se inspira, ou você acha que pode acrescentar na sua vida nesse momento, né? Então, a gente precisa ter inteligente de saber, né? Essa crise aqui, ok, acho que a gente consegue administrar. Esse problema aqui, cara, a gente precisa de ajuda, porque eu sempre falo que a ideia do casamento é ser para sempre e ser legal, Sim. né? Tem que ser legal. Então, se tá em um momento que não tá muito legal e que vocês estão vendo o barco indo na direção tipo que vocês não querem, cara, é importante pedir ajuda. Sim. É importante, tipo, num momento de crise, você saber identificar, ok, consigo, não consigo, peço ajuda, né? Exatamente. Só um adendo aqui, nessa questão da ajuda, é muito importante você prestar atenção a quem você recorre, Sim. tá bom? Por exemplo, você sendo casado, não vai pedir conselho, meu casamento não tá tão bom. Eu não vou pedir conselho pros meus amigos solteiros, cara. Os caras tá lá na balada, ficando com um monte de mulher, enfim. Que conselho vão me dar? Falar, rapaz, separa, sai fora disso daí, entendeu? Às vezes você tá com problema financeiro, uma pessoa que às vezes é seu amigo, aí tudo bem, você vai compartilhar com a pessoa que muitas vezes está mais atolada em dívida do que você. Tem que ser inteligente, né? Exatamente. Então essa questão da ajuda é muito importante você prestar atenção a quem você recorre, né? É interessante, por exemplo, se o meu conselho é em relação ao meu casamento, eu vou pegar alguém ali que tem um casamento sólido, em quem algum casal que eu admiro, um casal que já esteja casado há bastante. Por exemplo, a gente tem amigos casados há 40 anos. Que a gente não desgruda deles. Essas pessoas, além de nos querer bem, eles já passaram por muita coisa, sabem como administrar isso de uma maneira mais adequada, podem nos dar conselhos valiosos ali. Agora... eu acho que concluindo esse pensamento, né? Busque ajuda especializada, digamos assim. De quem já passou pelo que você está precisando ser ajudado. Eu acho que isso é muito importante, né, amor? E assim, sempre pense no momento de crise, sabe? Já existe uma crise. Sim. Tenta, das outras formas, viver de uma forma saudável, sabe? Ok, a gente está num momento de uma crise financeira. Ok, a crise é só financeira, não precisa ser uma crise na saúde, financeira, uma crise conjugal, não precisa ser para os outros lados. Uhum. Resolve a crise financeira, depois as que for saindo, você vai matando uma por vez, mas não faz de uma crise, né, problema em todas as áreas da sua vida, né? A gente não aconselha você, sabe? Sim. Manter as outras áreas saudáveis. Sim. E... o último tópico aqui que a gente separou... Esse é o legal. Exato. Foi a comunicação positiva, né? Sim. Você quer falar pra gente no que ela se baseia, Bibi? Olha, eu quero muito falar nisso porque
eu lembro muito de um pastor que eu tive e ele sempre falava, quando você vê o seu cônjuge fazendo algo que você gosta, não esquece de falar que isso é legal pra ele, sabe? Não esquece de agradecer, não esquece de elogiar e falar o quanto você se sente amada quando ele faz isso, o quanto você gosta quando ele te trata desse jeito, porque a maioria das vezes, né, marido, a gente vai e a gente usa a nossa boca pra falar, pra acusar, pra apontar os erros, né? E esquece de, ok, essa pessoa não só erra, sabe? Ela tem muitos acertos, mas às vezes o nosso olhar tá tão no negativo que a gente só fica olhando os erros. E aí, nos acertos, a pessoa acerta 90, erra 10. Você só acusa os 10. Aí a pessoa vai achar que sempre é aquilo. Então, eu falo essa comunicação positiva, eu não vou nem dizer equilibrar, né? É você reforçar as coisas positivas que você gosta. Assim, a pessoa às vezes vai ter o incentivo de melhorar as outras que precisam ser melhoradas, né, marido? Exatamente. Nós somos igual os nossos doguinhos, gente. Se você reforçar o que for bem feito, a nossa tendência é fazer isso mais vezes. Para citar um exemplo aqui, eu trouxe flores essa semana para a nega. Ela adora flores e tal. Fui lá, peguei e trouxe, escrevi ali um cartãozinho e tal. Aí quando ela chegou, ela viu lá as flores, não sei o que. Ai, nossa, que legal, te amo, bebê. Rapaz, toda semana vai ter flor agora. Porque, gente, eu amo ver não é nem ter as flores, é o cheiro das flores, né? Então, eu sou apaixonada, então acordar de manhã, abrir a porta e sentir aquele cheiro da casa perfumada com flores, eu amo. E é uma coisa que eu reforço também, né? Quando ele chega, eu falo, nossa, amor, eu amo receber flores, eu amo essas flores, muito obrigada por essas flores, que assim cria o sentimento nele de, nossa, ela gosta mesmo, quando eu quiser agradar, já sei o caminho. Isso, e isso já é, inclusive, o próximo ponto, né? Que é saber reconhecer. Porque quando você reconhece o que a outra pessoa faz de positivo, né? Que te agrada, é como eu disse, a nossa tendência é repetir o que tá dando certo, entendeu? Você não vai ficar tentando reinventar a roda ali. Você sabe, todo mundo gosta de ser reconhecido. No casamento são elogios, é um eu te amo, é um nossa, você tá muito bonita com essa roupa, nossa, trouxe aqui uma joia, trouxe um negócio joia aqui. A gente gosta. Trouxe qualquer coisa ali da rua pra você, enfim, lembrei de você, né? Todo mundo gosta de ser reconhecido. O profissional gosta de ter aumento, gosta de ser elogiado, gosta de ser elevado ali de qualquer forma. Então, reconhecimento é um ponto muito importante na comunicação positiva. Sim, e outra coisa, né, que a gente fala também a respeito do agradecimento, né? Sim. Eu não sei vocês aí, quanto tempo vocês têm de casado? Você já agradeceu sua mulher por estar do seu lado por tanto tempo? Sabe? Às vezes você não é a pessoa mais fácil do mundo. Sim. E ela tá aí do seu lado, sabe? Você sabe quem você é. Agradece ela por estar aí. E vice-versa, tá? Mulherada também, tá bom? Se você tem um homem trabalhador que te valoriza, vamos lá, galera. Tem que agradecer sim. E a gente fala agradecer as coisas simples, né, amor? Sim. Porque às vezes você tá numa rotina aí, ou num casamento de 10, 20, 30 anos, sabe? Você agradecer, obrigada por estar do meu lado, obrigada por fazer a comida, por lavar a minha roupa, por passar, obrigada por cuidar da nossa casa, obrigada por trazer mantimento para casa, obrigada por fazer isso ou aquilo, sabe? É nas pequenas coisas, e é tão gostoso quando alguém te agradece por algo que não é notado, sabe? Sim. Eu acho que isso, vou falar, traz uma sensação muito boa e traz um equilíbrio para casa também, sabe? Casas que agradecem mais do que as pessoas que são melhor do que a ingratidão, né? Desculpa só. Gratidão vai mover as coisas ao seu favor. Por exemplo, a nega cozinha muito bem e ela sabe disso, mas quando ela faz uma comida ali que a gente vai comer, eu sempre, nossa, bebê, te amo, obrigado por essa comida, tá deliciosa.
quando ela vai cozinhar, eu garanto que isso dá muito mais motivação, muito mais prazer para ela ali. Olha, cozinho com amor, né? Mas não amo cozinhar, você sabe. Eu também. Mas não. realmente gera isso, gera essa sensação. Tipo, é muito bom. Se você fosse uma pessoa que falasse cozinhar é sua obrigação, você teria 50 pratos em casa. Entendi. Mas como você agradece, você tem 20. Quando eu lavo a louça. Antigamente, inclusive, esse é um exemplo bom. Antigamente, a gente estipulou que a louça seria a minha obrigação. Antigamente, eu chegava, a louça tá lavada. Ela, legal, sua obrigação tá feita. Cara, aquilo me dava um ódio que eu já não gostava de lavar a louça. E então, eu já não queria mesmo. Aí que eu ficava mais louco. Hoje ela já se ligou, até por essa questão da comunicação positiva. Então, quando ela chega que a louça tá lavada, o fogão tá limpo, as coisas estão ok, ela... Nossa, bebê, obrigado por ter lavado a louça, isso me ajudou muito. Mesmo que é minha obrigação. Cara, aquilo me motiva, fala... Não, quando eu chegar cedo, vou lavar a louça ali, deixar tudo organizado para na hora que ela chegar, ela ter tempo... para mim. Isso é outra coisa, tá? Os homens, as mulheres que querem mais tempo com o parceiro, beleza, agiliza as coisas que derem para ser agilizadas para que essa pessoa possa dedicar mais tempo para você, né? Ah, sim, cara. A gente já tá indo pra reta final. A gente sempre fala que... Eu falo que a gratidão abre portas, né? Então, sim. Não só... dentro da sua casa, mas em todo ambiente que você tiver, sabe? Então, agradecer pelo mínimo, sabe? Uhum. Às vezes é mínimo, é um mimo que a pessoa te traz, ou algo pequeno que a pessoa te faz, sabe? Elogio. Cara, é muito importante, todo mundo gosta de ser reconhecido, sabe? Indo pro momento final aqui, a gente falou sobre muitas coisas relacionadas à comunicação. A gente falou sobre a importância da comunicação aberta e transparente. Falamos sobre saber ouvir, que é muito importante. Falamos sobre expressar os sentimentos, sobre sentimentos verbais e não verbais. Comunicação não verbal, isso. Falamos sobre, ao invés de falar você é ou eu me sinto, né? Ou você me faz sentir assim e eu me sinto desse jeito. Saber usar essas palavras para não levar as conversas para outro lado, né? Falamos sobre as conversas difíceis, né? Momentos de você pausar, momentos de você conversar sem atacar o outro, né? Sobre momentos de estresse e crise, né? Eu acho que, como a gente falou no começo, a comunicação é a chave para muitas coisas e você saber isso de uma forma que não machuque o outro, né? E que seja positivo para o relacionamento é essencial. Então, se você precisa melhorar isso, se você precisar de ajuda, tem terapeuta, tem um monte de mentor aí hoje no mercado que você consegue pedir ajuda aí. Sim. E melhorar, cara. A gente sempre fala, cara, nós estamos aqui no mundo tentando ser cada dia melhores. Não dá pra, vou deixar isso largado e etc. Não, vamos melhorar. Você tá vivendo seu casamento, sua vida a dois, seu relacionamento. Cara, é pra ser melhor, é pra ser legal, sabe? Então, se essa é uma área que você precisa melhorar, temos livros, temos pessoas para conversar, tem aqui o podcast para você ter uma noção um pouco disso, né? E é isso, cara. A gente torce muito para vocês, para o sucesso da vida de vocês. E é isso. Vamos aprender a comunicar com eficiência e fazer nosso casamento ser longevo. É isso aí, galera. E, novamente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e nos seguir nas nossas redes sociais, ok? E, para fechar aqui, eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Pode ou não pode casar, bebê? Pode demais, pode casar. É isso aí. Valeu, galera. Um beijo.